Fala pessoal, tudo bem? Então, passando aqui hoje para poder comentar com vocês rapidinho sobre essa decisão do início da semana da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, tão emblemática e que deixou todo mundo embasbacado e de fato não era para menos, né? Mas só para explicar rapidamente para vocês, para entender melhor, esse processo se trata de uma ação popular movida contra o Conselho Federal de Psicologia, visando a suspensão da resolução 001 de 1999 do Conselho Federal, tá? O que diz essa resolução? O que eles estão visando suspender? Para melhor entendimento, essa resolução ela trata mais especificamente algumas vedações ao profissional da psicologia, tá? Vedações essas que, por exemplo, diz respeito ao profissional psicólogo não poder prestar um atendimento que vise a patologização de comportamento homoerótico, por exemplo, não poder participar ou promover eventos que estimulem o tratamento ou a cura de homossexualidade, dentre outras vedações, tá? Então, a ação movida contra o Conselho Federal visava suspender essas proibições para que os psicólogos pudessem trabalhar livremente aí, visando, enfim, como eles dizem, uma liberdade científica maior para que pudessem fazer estudos mais aprofundados sobre o assunto e pudessem fazer atendimentos reservados visando a reorientação sexual, como eu já disse, a tão conhecida cura gay. E é onde eu vejo ser absurdamente necessário a gente passar a compreensão de dois aspectos relacionados a esses pedidos e a decisão judicial proferida. Primeiro, gente, que é absurdo se imaginar que pode haver cura se não há doença, tá? E quem falou isso não foi eu, não foi qualquer pessoa, foi a autoridade no assunto, que é a Organização Mundial da Saúde, tá? A OMS já se pronunciou nesse sentido e deixou claro que homossexualidade não é doença, e se não é doença não tem como ter cura, simples assim, ponto final, tá? Segundo aspecto é que não existe psicologia religiosa ou cristã, tá? Como muitos sustentam, de que o que está se levando aqui são preceitos religiosos, enfim, não, psicologia religiosa. Não existe psicologia religiosa ou psicologia cristã. Existe psicologia, ponto, acabou. E aí existe na psicologia diversas linhas científicas diferentes, que aí, enfim, tem posicionamentos diferentes, e ok, mas todas são científicas, nenhuma delas religiosa, ok? Então é importante distinguir esse péssimo fundamento que alguns profissionais psicólogos têm dado para poder justificar esse pedido. E aí vem a grande questão. Mas as religiões podem proferir um parecer, eles podem emitir parecer a respeito da sexualidade, a respeito da homossexualidade? Sim, eles têm direito disso, tá? O que não pode haver essa mistura desarrazoada entre ciência e religião, que é o que estão tentando fazer para poder justificar esses pedidos, enfim, absurdos visando essa reorientação sexual, tá bom? Mas até por quê? Por que eu bato na tecla e digo que é absurdo, e de fato é absurdo? Que a ciência, durante longos e aprofundados estudos, já comprovou que é impossível mudar, reverter a identidade sexual profunda de alguém, tá bom? Então, e como eu disse, se não tem doença, não tem como ter cura. Então não tem no que a gente falar em reorientação sexual. Agora, o que a gente vê que é um claro problema de um grupo ideológico, de diversos grupos ideológicos, na sua grande maioria religiosos, que estão buscando misturar crença com ciência de forma totalmente desmedida, enfim, e sem qualquer tipo de razão. Quando, na verdade, o que deve ocorrer no que diz respeito a este assunto é que o psicólogo deve tão somente exercer a sua função de quê? De diminuir, tentar mitigar com o seu atendimento ali, com a sua consulta, a dor que existe ali do indivíduo, a dor que o indivíduo está passando por estar nessa encruzilhada entre o que ele sente e entre o que a sociedade diz que ele deve sentir. Então somente a função do psicólogo deve ser essa, é de buscar amenizar essas questões.
Bom, sem dúvida nenhuma. Outra coisa interessante, né, nessa decisão judicial que merece ser destacada é que a decisão deixa muito clara que esse atendimento vai poder ser prestado pelo profissional psicólogo quando a pessoa buscar livremente esse atendimento para reorientação sexual. Poxa, me diz você, agora de verdade, você que faz parte dessa comunidade LGBT, né, ou se você conhece alguém que faça parte, poxa, de verdade você imagina que a pessoa vai livremente, sem influência de qualquer pessoa ou de alguma coisa, buscar reorientação, a cura gay por ela mesma, buscar livremente isso aí? Eu particularmente desconheço algum caso nesse sentido de alguém que estivesse se sentindo doente e estivesse buscando a cura nesse sentido, a reorientação. Então eu não sei vocês podem deixar os comentários aqui embaixo se for o caso, tá? Mas até porque o que para mim tem sido mais difícil aferir aqui, na verdade, qual que é o sintoma, por exemplo, dessa doença, né? Como que é transmitida essa doença? Qual que é a prescrição para a cura? E o principal, quais que são os sintomas que identificam que a pessoa foi de fato curada? Enfim, então são perguntas que mais uma vez claramente demonstram que a homossexualidade não pode ser tratada como uma doença, já que ninguém consegue me responder nenhuma dessas perguntas, certo? Mas, enfim, o mais engraçado de tudo isso que eu queria destacar é que se a gente observar, a grande maioria dos líderes desses grupos ideológicos são líderes religiosos que costumam levantar a bandeira religiosa, uma bandeira de cunho moral, enfim, né, o parecer deles nesse sentido, mas que tentam misturar, como a gente já falou, tentam botar tudo no liquidificador e dizer que é a mesma coisa, ciência, religião, para poder justificar os seus dogmas esses e preceitos esses que muitas vezes eles são maculados pelas próprias leis que os definem, né? Como, vou citar um exemplo, tá? É só a título de exemplo, não estou querendo levantar nenhum embate religioso aqui, citar religião X ou Y, tá? Mas só a título de exemplo, e eu vou citar o mais recente, tá? Mas como há alguns meses que nós ouvimos aquele escândalo no Vaticano, né? Que a polícia italiana chegou ao quarto do secretário do assessor, do cardeal assessor do Papa Francisco, e pegou ele envolvido numa orgia gay, com drogas no quarto, enfim. Então a gente vê N líderes religiosos levantando tais bandeiras, mas muitas vezes eles estão manchados ali pela própria regra que define os seus preceitos religiosos, né? Então é o que para mim, se vocês me permitem, agora eu vou parafrasear o livro de Mateus capítulo 7, versículo 5, né? Para dizer que não são nada mais, nada menos do que verdadeiros hipócritas que esquecem de tirar a trave dos seus próprios olhos a fim de poder verem melhor, para poder tirar o argueiro que existe no olho do irmão. Então acho que a gente tem que ficar atento para essas questões, mas não só esses líderes religiosos, esses líderes desses grupos ideológicos, mas você, se às vezes você também tem um posicionamento mais conservador, enfim, e é preconceituoso em relação à comunidade LGBT, abra os seus olhos, tire a trave que existe no seu olho para você ver melhor e poder ajudar, na verdade, as pessoas, ao invés de levar sofrimento e levar discórdia em relação a esse tipo de assunto, tá? Agora, o que é a minha maior preocupação, na verdade, é que com tanta coisa séria acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, daqui a pouco é perigoso que vão existir ações populares aí, movendo toda a malha judiciária, né? E a gente sabe que os processos judiciais no Brasil já são um exemplo de celeridade, já, né? Então, daqui a pouco vão ter outras ações populares, sei lá, discutindo talvez a homossexualidade no reino animal. Pois é, ações populares essas que vão buscar simplesmente aí decisões infundadas proferidas com o fim de autorizar que os profissionais da área busquem a cura gay, né, para o mundo animal, para esses animais como a girafa, né, que a cada 10 casais 9 mantêm uma relação homossexual, para os leões, que 8% da população mundial de leões mantém uma relação sexual, para os pinguins, enfim, né, para todos os animais que compõem a fauna terrestre e que tem uma relação homossexual,
eu acho que, né, por que não esperar que futuramente vão ter ações nesse sentido, buscando a cura gay para eles também, né? É no mínimo cômico, mas no andar da carruagem aí é o que a gente pode esperar, né, também. Mas, enfim, para finalizar, gente, o que eu queria ressaltar é que, a meu ver, esses grupos ideológicos, o que eles têm tentado é tão somente desvirtuar a real intenção preconceituosa, dando um nomezinho bonito para isso, que é reorientação sexual, né? Isso aí, para mim, eu não engulo, isso não me desce a garganta, tá? E, de fato, oriento vocês que não se iludam com isso. Isso, a título de exemplo, é a mesma coisa da gente chamar bolo com sorvete de petit gâteau, né? Só porque vai ficar mais requintado e aparentemente vai ficar mais saboroso e mais fácil e mais desejável de engolir, tá? Então, é o que a gente pode chamar de gourmetização do preconceito. É a única coisa que está acontecendo com esse movimento todo, beleza? Então, agora uma coisa certa, tá? Para o homossexualismo, para a homossexualidade, não existe cura, pois não é doença. Mas para homofobia, bifobia, lesbofobia, misoginia, transfobia, para isso sim, para tudo isso aí existe cura, tá? Para todos esses diversos e outros comportamentos críticos e hostis, tem sim cura, e oriento que você que está envolvido e que concorda massivamente com esses grupos ideológicos e com o que eles sustentam, né, com essa mistura absurda e desmedida de crença e religião, oriento que você de fato procure se tratar, procure a cura, porque ela existe, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Então, por enquanto, fica o meu forte abraço para vocês e nunca se esqueça, faça valer seus direitos. Forte abraço.